Eu quero saudar a todos na paz do Senhor. É a continuidade do estudo do Evangelho. Este convite consiste basicamente no oferecimento gratuito que ele está fazendo da sua própria justiça, divino amor e misericórdia para perdoar todos os pecados, justificar todos que nele crê, de modo que seja livrado da condenação para o recebimento da vida eterna. Todavia, em havendo recusar e se ouvir a mensagem do Evangelho, o próprio Cristo ordena que não haja insistência, não adule a ninguém, não oprima a ninguém para que eles possam aceitar. Lucas capítulo 10, versículo 16. Quem vos dê ouvido, ouve-me a mim, e quem vos rejeitar a mim, me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Aquele que me enviou. E Mateus capítulo 6, versículo 11. Se em algum lugar não vos receberem e nem vos ouvirem, aí saíde dali, sacudi o pó dos pés, em testemunho contra eles. O Evangelho é o tempo da paciência, da misericórdia, da longanimidade de Deus para com todos os pecadores. João capítulo 12, versículo 47. Ninguém, Deus está condenado. Enquanto durar esta dispensação, ao contrário, está salvando. João 12, 47. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. João 12, 48. Quem me rejeitar e não receber as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa julgará no último dia. O Evangelho é a lei divina. Se assim podemos nos referir a ele, na presente dispensação da graça, esta lei de justiça oferecida para toda justificação e perdão. A ninguém condena. A ninguém condena. E é a rejeição do Evangelho. Segundo o nosso Senhor Jesus Cristo, que será o motivo da condenação no último dia, como ele afirma em João 12, 48. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,17, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 3,18, quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Mateus 16 e 15, disse-lhe, ide por todo o mundo e pregais o evangelho a toda criatura. Mateus 16, 16, quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Esta é a nova dispensação do Evangelho, substituindo a chamada antiga dispensação da lei de Moisés, porque Jesus se oferece a si mesmo como sacrifício em nosso lugar para satisfação da exigência da justiça divina. Não é, portanto, do teor e essência do Evangelho condenar as pessoas pelo seu mau ato e até mesmo pensamento, porque até os próprios cristãos que fazem a oferta do Evangelho também são pecadores, que foram remidos pela graça. Aos que têm abraçado a fé do Evangelho, Cristo lhe expõe a disciplina da nova aliança.
demonstração mútua, a prática do amor e das boas obras. A outra característica do convite do Evangelho é que não se deve fazer distinção de qualquer pessoa. Que não deve haver preconceito de raça, religião, condições social ou de qualquer outra natureza. Desta forma, aquele que tem sentimento preconceituoso não estão de modo algum anunciando o verdadeiro Evangelho de Cristo, tal como ele se encontra registrado nas páginas da Bíblia. Romanos 3, 21, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Romanos 3 e 22, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todo e sobre todo os que crê, porque não há distinção. Romanos 3 e 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Porque isto seria uma contradição, uma vez que não se pode conciliar preconceito com o fato de Jesus não fazer exceção, distinção de qualquer pessoa e, de igual modo, deve, portanto, agir aquele que fala em seu nome. Por outro lado, deixa de anunciar o Evangelho em desobediência ao mandamento de Deus para o bem eterno dos ouvintes que receberem por livra o espírito da condenação eterna, a ser proferida no dia do juízo final. Seria, então, uma grande prova de falta de amor, de misericórdia para com os nossos semelhantes. Esconde dele esta mensagem e estão adulterá-la. Pessoas que estão adulterando o Evangelho. Pessoas que estão escondendo a verdade de Deus e pregando outras coisas, ensinando outras coisas. Meu prezado e dileto ouvinte e irmão em Cristo Jesus. Por isso é também ordenado nas Escrituras que se deve ter cautela com o ensino de falsos pastores, profeta e mestre, que falam em nome de Cristo e que se dizem cristão e mensageiros genuínos do Evangelho, quando na verdade não são, e fazem por motivo de interesse e por top ganância. Mateus 7,16. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresenta disfarçado em ovelha, mas por dentro são lobos roubadores. É a Bíblia que chama, é a Bíblia que fala. O verdadeiro Evangelho de Cristo. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Assim como nos meios do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresia, ensinando as heresias de hoje. Pessoas enriquecendo nas costas dos outros. Pessoas se fazendo de bom, mas por dentro ele é mau. Tenham cuidado, meus amados irmãos. Tenham cuidado, minhas amadas irmãs. Pastores que a federal anda atrás dele, preso pelas suas consciências, lavando e dando escândalo no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 2. Muitos seguirão as suas práticas libertina e por causa deles serão infamados o caminho da verdade. Muitos seguirão, não é pouco, é muito, que segue fazendo os mesmos atos que eles fazem. Mateus capítulo 10, versículo 16. Eis que vos envio como ovelha para o meio de lobo. Sede prudente como as serpentes, simples como as pombas. Não precisa de vaidade. Para conhecer o verdadeiro homem de Deus,
Não é obrigado você estar pinotando em púlpito, não é obrigado você estar pregando horas e horas, não. É pelos seus atos, é pelo seu viver, é pela sua palavra, é pelo seu trato, é pelo seu andar que se conhece o verdadeiro cristão, aquilo que ele está praticando. Mateus capítulo 10, versículo 25. Basta aos discípulos ser como o seu mestre e aos servos como o seu senhor. Se chamarem Bezebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Se chamaram de Jesus de diabo, de Bezebu, quanto mais a nós. Eles vão chamar muito mais. E quem chama são os religiosos. São as pessoas que praticam o evangelho. Meus amados e diletos ouvintes da palavra de Deus. A Bíblia diz que Jesus disse, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Segui a Jesus, segui o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não se engane com ninguém, não se idolatre. Se idolatrar é se enganar com as pessoas. Mas saiba que foi o Espírito Santo que ele resgatou você do mundo e colocou você na palavra de Deus, para você conhecer a palavra de Deus. Não se esqueça, veja aquele paralítico que Jesus curou ele e disse a ele, toma o teu leito, ou toma a tua cama e vai para a tua casa. Ele carregando a cama, ele não se esquecia de onde ele tinha saído. E você sabe de onde Jesus tirou você. Você sabe de onde ele lhe resgatou, para que você segure a palavra de Deus. Ensine ela, admoeste como é o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que Deus nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém.